Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a playlist na qual a gente fala sobre a literalização do ser, principalmente buscando os acordos de encontro com as épocas, né? A expressão temporal das aliterações artísticas desenvolvem os seres sobre as suas atenções materiais, né? Então a matéria ela drena o ser para que o ser compreenda de si mesmo tudo aquilo que ele duvida, né? E tudo isso transforma a matéria e a realidade desse ser que procura consolo incessantemente em suas dúvidas, os seus sentimentos de atividade em repercussão. E por lógica e associações, nós fomos construindo a realidade de decompor-nos nas matérias. Toda essa decomposição freia os nossos impulsos intercalares, descomunicando atividades que um dia nasceram e se ativaram, né, no sentido das inseguranças, no sentido das dores. Porque o próprio movimento de crescente, né, faz com que o homem precise se decrescer na matéria para crescer, para poder se impulsionar. Então a gente pegou e começou a fazer para cada uma dessas escolas literárias a sua aliteração em processo de expansão, uma vez que todas as investimentos desses homens para poder superar a si mesmo tem esse lado de interrogação servidas, né? Essas interrogações elas podem nos pegar a qualquer momento. E para estar preparado para elas, esse lado artístico do homem fez crescer exponenciais desses pontos, que aí assim sobre a expansão dessas razões artísticas, o homem consegue encontrar núcleos de improvação, né, nesses conselhos de resoluções de respostas a perguntas que ele tem ou que nascem nele sem com que ele deseje que nasce, a partir do plano de florestas, né, e sementes de inseminações incandescidas, né? Então, sobre essa fluorescência, toda a arte ela tem os seus pontos que sobre o homem encontram ângulos de repartição. Cada um de nós tem várias formas de enxergar essas artes e interpretá-las. Porém, nós desenvolvemos pontos em comum, ou seja, significados, títulos, esferas de atenção, e dessa esfera, desse núcleo de atendimento, nós a gente expande eles a partir de contrações cognitivas, né? Então, quando a gente cumprimenta uma arte, ela sacrifica o nosso instante, que se aprende a ela, e sobre essa apreensão orgânica a gente começa a trabalhar a desapreensão a partir das contrações
que diz encaixar dessa arte em nós. Então é um processo de reverberação. Porém, nem todos conseguem entender esse processo de reverberação e olhar para o núcleo de complemento dessa arte, ou seja, fazer a anteposição para poder dizer a um plano de controle dessa cognição, dessa energia. Porque precisa de um tempo para encontrar essa interposição que vai escalar desse contato a transição da elementariedade, particularidade de expressão artística. Então essas leituras artísticas não são qualquer um que estão preparados, porém todos conseguem fazer sobre a contração dos sentidos, né? E para contrair os sentidos, a gente tem nas artes isso que a gente chama de encaixe comum, né? Terminais conectivos comum, pontos de condução. E sobre esses pontos de condução, a gente tenta fazer a balança de domínio ativo que a arte emprega ao assinar em nós contrações. Todo esse veículo consegue se ampliar a partir das expansões de contrações desses sentimentos que se escoram nessas artes. Bom, e então, como a gente escora nessas artes, que tipo de arte a gente está escorando? Artes macias, artes duras, artes moles, artes. Que tipos de artes são essas? O que elas provocam em nós? Quais são os conselheiros orgânicos, harmônicos e fisiológicos que desarmam sobre a anteposição dessa arte? Bom, tudo isso é um design de comunidade para poder converter os nossos lados de anteposição a fenômenos e destacar uma acuradoria fenomenológica sobre essa interposição. Então, assim como Rutherford, se eu não me engano, realizou o experimento com a ampola de raios catódicos e percebeu que ao disparar raios catódicos sobre uma lâmina de ouro, esses raios fenomenologicamente sobre essa folha de ouro disserviam-se sobre essa natureza atômica, a expressão que o átomo conduzia, o núcleo do átomo conduzia, a eletrosfera de expressão atômica conduzia, as artes sobre as integridades materiais que são atomicamente construídas por proporções adsorveliente sobre as ondas solares e as ondas eletromagnéticas, fazem fenômenos modulares com essas ondas. E aí existe o efeito fisiológico de contração e domínio dessas ondas a partir desse anteparos e dos pontos de anteparação de olhar, e existe o assassinato dessa travessão de alimentar-se dessa arte e a decomposição a partir das escritas desses pontos, né? Então existem vários descontrações artísticas que dizem ornamentar. Por exemplo, se eu contratasse um crítico, ele colocaria
esses efeitos que são particularmente ditados pela arte sobre as energias e sobre as pessoas que vão ver, há um denominador comum, há um núcleo de repartição. Porém, essa arte ela pode sofrer a elevação da infinitésima potência de núcleos de repartições que assumem essas ondas e os efeitos que elas podem fazer nas intercorrências de gaps, né, de gaps de expansão detectivas, né? Isso são efeitos escalares e considerados, né? Então a gente sofre muita desconsideração de instante para instante, porém, graças a Deus, a união ela sempre tem a verdade nos seus encontros, né? Interrogais. Tá. Então, no último vídeo sobre essas artes literárias, e conhecendo os fundamentos da época, nós decidimos que iríamos fazer a decrescente, né? E aí nessa decrescente a gente viu o pré-modernismo e agora a gente vai ver o modernismo, né? Tá. Então, modernismo século XX. Não, deixa eu ver aqui. Então, na verdade a gente viu o pós-modernismo, né? No vídeo anterior. E no pós-modernismo a gente viu, né? A gente regeu o vídeo a partir dos pontos de intercalação que repreendem as operações artísticas, né? Ou seja, as caracterizações que levavam as contrações da época para o comum das obras de artes. Bom, e aí a gente tentou pegar e desmontar o relógio desse século. Agora a gente vai para o modernismo, né, que é mais antigo ainda. E aí a gente pegou um relógio modernismo e a gente vai desmontar esse relógio a partir dos conselhos de pontos de intercalação que a caracterização desse estilo literário, dessa época, dessa escola, contam a nós. Então a gente tem aqui uma escola que sobre o relato histórico tem 59 anos de dados sobre essas contrações em busca da harmonia da época. Porque a época, os enaltecimentos de época e os desejos dos homens que viveram essa época buscavam tipos de caracteres harmônicos, né? E a harmonia, ela é uma definição de contrapontos utilitários, né? Então, a natureza, ela por si só é harmônica. O decreto da natureza é a harmonia consolidada. Ela é 100% exata. Ela não tem inexatidão. Porém, quando a gente destrói a harmonia da natureza, colocando ela ao nosso favor, existe um trabalho de
reimparação da natureza ao nosso favor. E tudo isso é uma produção, né? Essa produção, ela tem a ecossignificação, produtiva, que desenvolve percussão no meio. Então é aquela coisa da arte pavimentar o senso imaterial do homem sobre as suas grades de pensamentos. Então a arte, ela faz isso, ó. A arte, ela consolida a definição. Ela solicita ao homem. A arte solicita ao homem anteparos para os fluidos que ele tem na infinitude de formação, né? Então aqui, ó, se eu colocar anteparos, né, no fluido que pode ser levado ao infinito, eu vou desenvolver formas para isso aqui que não, isso aqui que desforma tudo, isso aqui que é sempre exato. Olha, correntes sempre são exatas. Todos os pontos que eu cortar na corrente são exatas, assim como ímãs de polos. Ímãs de polos, eles são assim, ó. Sempre que você corta um ímã de polo, a sua natureza vai preservar a sua dipolaridade. É o estado atômico. É a harmonia desse empreendimento da natureza que afirmou esse estado, né, de particularidades. Então a arte é isso, né? Quando a gente fala da escola literária, a gente tem o patrocínio aos artistas de fazer essas condensações de pensamento, pegar os fluidos que desarmonizavam entre os seres e elevarem eles a definições de juízos, de valores materiais, juízos de artes, de conselhos de visão. E aí, quando a gente tem conselhos de visões, a gente tem estratégias artísticas com definições, né, que são interrogadas pelos homens sobre a propedêutica de elevar ao comum as contrações que suspendem o utilitarismo, né? Ou seja, de todos os pontos de utilidade que destacam uma arte na concepção de conexão do homem, do indivíduo, o efeito de contrassenso para controlar dessa arte uma objeção eleva a crer que essa arte tem um condensado próprio de amparar o pensamento sobre determinada instrução, cognição. Tudo isso está no histórico das luzes, que desenvendam as ondas eletromagnéticas, os fótons, nas alimentações percuitivas dos homens que já lhes admiram essas ondas em intercalações já há anos. Isso também está na matéria, na condensação, ou seja, no anteparo dessas ondas. Isso está dependendo das razões matemáticas que dizem a velocidade
das bandas, né, de desintegrações associativas. Isso está numa escala tão grande que o homem ele se aliou e alienou dessas artes que já não há mais liberdade nem sensos críticos. Os próprios sensos críticos estão elevados ao comum por determinantes lógicos materiais, por correntes de associação. E é isso que a gente está vendo, essas correntes que nos alicerçaram a associar as coisas como associamos elas hoje em dia. É como que se a gente colocasse as matérias como rodos para orientar as nossas águas, né? Para que elas sejam levadas ao oceano da nossa natureza, né? Da nossa comunhão. E então, né, voltando aqui a essa escola, né, o modernismo, né? Vamos ver o que a gente tem aqui no modernismo. Ele é um estilo literário que é marcado por inovação e pelo questionamento da arte acadêmica. Apresenta caráter nacionalista, realista e crítico, além de valorização da linguagem coloquial. Na poesia, a preferência pelo verso livre apresenta também temática contemporânea, além de conflitos existenciais e espiritual. Por fim, as obras podem possuir elementos regionalistas. Para saber mais sobre essa escola literária, isso aqui já é um principais autores, tá? Isso não me interessa. Principais obras, também isso não me interessa. Não, então o que me interessa aqui é investigar as tomadas de comunhão entre esses realizadores. Então, dentro desse comum, a gente tem aqui, falando, inovação. Então, vamos lá, o que é inovação? Inovação é colocar a ação para construir algo novo, apresentar mudanças, renovar, transformar situações, criar coisas inéditas ou mudar a forma antiga de se fazer algo. Tá, então vamos lá. Modernismo, né? Vamos colocar isso aqui para baixo aqui. Então vamos por aqui. Inovação. O que seria inovação então? Inovação é você pegar o comum e apresentar a incomunicação que esse comum não atinge e buscar formas de levar esse comum a atingir. Então, todas as formas que você encontrar de incomunicação desse comum
para que ele atinja o comum, você eleva o comum a uma inovação, né? Nós temos vários tipos de inovações dentro de particularidades comuns que o homem sempre teve, né? Então você tem os sentidos do homem sendo elevados a partir das incomunicações das incomunicações que agora são comunicantes. Isso tem várias vertentes das realizações humanas. No esporte, na arte, na forma de contar, na forma de escrever. Principalmente nesse plano que a gente está utilizando aqui, ó. A gente tem várias formas para poder escolher estilos, né? E todos esses estilos eles fazem alelos de uma previsibilidade para imprevistir ela, no sentido da comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que as contas que a gente faz continuam sendo as mesmas, né? Porém, as formas de apresentar esses produtos têm sido diversificadas, né? E aí, o que o modernismo vem fazer? Ele faz a expansão dessa comunicação, né? E como que ele faz a expansão da comunicação? Expansão por decomposição de empreendimentos ainda não apreendidos. Então, sabe a caça, né? Você caçar. Caçar é você perseguir animais. Então é uma coisa que o homem sempre faz e sempre fez. E toda vez que o homem vai caçar, ele aprende algo novo no sentido literário da busca do animal sobre o seu processo, sobre o seu empreendimento. Então o animal ele sempre reage ao caçador de um jeito. Então olha só, nós temos a reação do ameaçado animal que ensina o caçador sobre esse instante de apreensão aquilo que ele precisa movimentar estratégias para cada vez mais estar perto de seu empreendimento, ou seja, abater sua caça, né? Então é isso. Só que a exponenciação, né, dessa técnica, ó, a exponenciação dessa arte técnica eleva o homem ao quadrado dos estímulos que ele ainda não ativou a atenção, porque não tinha necessidade, né? Não havia necessidade de atender. Não existe, elenca
Coloca o homem. Por quê? Porque esse homem, ele ainda não tinha essa necessidade. A necessidade nasce da caça e do amor à vida que ela pinta. Então, os animais agora são os artistas, entende? E os artistas sendo caçados, eles procuravam inovações para atraírem os caçadores. Então, atrair o caçador. Não mais distrair, cansar e elevar o caçador a desistir, né? Não mais. É o inverso do quadrado perfeito. Porque o artista ele quer atrair o caçador, né? O animal agora, que é o homem, né? O homem animal. Quer atrair o caçador, que é o apreciador da arte, para que ele se sirva das dores de decomposição artística ou animal desse artista. Então, essa época moderna, ela contrai essas exigências dos sobreviventes, né, desses interceptores que somos nós, né, apreciadores. Porque nós vivemos no mundo das divisões de rendas figurinísticas. Ou seja, nós dividimos e trocamos figurinhas, né? Trocamos figurinhas. E aí, olha só, uma figurinha aqui que a gente troca. A capacidade da gente visitar monumentos artísticos para apreciar, né? Tudo isso aqui é um polo atrativo, né? Que desvenda contas de favores, de sentimentos fisiológicos para que a gente se dirija a se impulsionar dessas ativalizações possíveis nessas artes, nos nossos consentimentos fisiológicos, nessas nossas desarmações desses empreendimentos. E olha lá, Sócrates, os anjos, o céu. Olha que lindo. Se não me engano é Michelangelo que fez. E aí, cara, aí isso diz para nós, né, o que a gente entende, consegue entender daquela época, né? Existe essa do século XX. Então a gente começa a perceber já a morte do caçador e a prostituição das caças, né? Dos homens. O termo não parece tão
tão galante assim, mas é mais ou menos isso. Então aqui, ó, questionamento da arte acadêmica. O que seria a arte acadêmica? Ó, a arte acadêmica é uma arte previsível. Ó. Os termos academicismo ou ainda arte acadêmica denominam um estilo artístico europeu que existiu entre os séculos 17 e 19, caracterizado pela tentativa de manter com rigor as regras formais. Então é previsível, né? Então existe a quebra de previsibilidade acadêmica. Isso faz com que a academia aumente suas técnicas, sua técnica de enaltecimento, de pavimentação e intelectuação artística. Então a gente já tem aqui que o modernismo é é um precursor da arte de computação, da computação, porque a computação ela consegue expandir tudo ao universo do quadrado mais que perfeito. Por causa da mimetização, né? Mimetização das repartições possíveis dentro dos empoderamentos de sentimento humano. Tá, vamos continuar aqui nesse desapego aqui, ó. Apresenta caráter nacionalista. Então, caráter, o que é nacionalista? Nacionalismo defende que cada nação deve governar-se a si própria. Tá, então, nacionalismo. Bom, se a arte é a tentativa de um homem frear a si mesmo, a aceleração escalar desse homem parte do meio. Logo, o nacionalismo é só uma linha frear. Então, o nacionalismo é nada mais nada menos uma linha de contingência para os artistas acelerarem o processo de provocativa, no sentido da intelectuação característica do seu eu interior, né? Porque como encontrar o eu interior se eu penso nas técnicas acadêmicas que vêm lá da França, que vêm lá da Europa? Não, as técnicas precisam surgir das repartições nacionais, ou seja, deve deixar fluir a inovação que sente o apreendimento de ser e estar avolumado dessa nação, né? Então isso é todos os conjuntos, né, de reenvolvimento
dessas partículas sobre essas nações. Então vamos ver umas imagens nacionalistas. Então essa nacionalidade ela consegue melhor envolver os seres perante a um núcleo de apreendimento desses seres, que é as localizações territoriais. Vamos pôr aqui a arte. E aí apresentar a cultura mesmo, né? Ou uma forma segura de cultuar, porque se a gente colocar a cultura e elevar ela ao quadro das instalações em que nos servem e que nós trabalhamos, a gente se dobra seguramente sem sentimento de traição alguma perante a ela. Então o medo dessa afronta coloca um homem olhando para dentro de si, né? Até mesmo para os altos cuidados dos seus sequestros de si mesmo perante as realidades e as capacitações que elas desemprovam. Uma vez que você oferece para o caçador, uma vez que você oferece para o caçador algum sabor inseguro, esse caçador ele se afasta da caça de você. Então você precisa de segurabilidade. E a arte é o ofício dos pontos ao elevador de fixação. Da atenção. Colorimétrica. Bom, tá bom. Apresenta caráter nacionalista, realista e crítico. O que seria então o realista? Realista é colocar os pontos dos sentimentos em convergência. Os sentimentos reais em convergência. Encontrar o eu que edifica e aciona-se pelo raciocínio depravante das cadeias cognitivas. Por que depravante? Porque o gap de encontro do edifício da atenção em nós deprava sobre aquela circunstancial linha de aprovação, ou seja, o cronômetro. Então a gente tem o cronômetro das imaterializações sentidas. Então tem todos esses cronômetros que cintilam em nós, né? Fazem retaguardas nos nossos consentimentos de valor. Agora a crítica nessa escola literária, modernismo, ela critica
aqui, ó. Vamos ver o que é crítica. Crítica. A arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como costumes e comportamentos. Então a crítica ela surge para poder colocar a afirmação desse sentimento, dessa busca pela realidade, né? Porque o academicismo ele coloca tudo na implementação descritiva. Então, você ameaçar essa descrição, você faz a expansão da descrição por conjugamento da mesma. Isso é uma técnica muito legal. Porque é como se a gente trabalhasse, ó, trabalho de compasso artístico. Então você implanta resistência no ponto de convergência, alimentando os pontos de decaimento. Quando você chega no alimento no alimento de toda a expansão, quando você alimenta, ó, você alimenta toda expansão de decaimento desse ponto em comum, você faz a modernidade do ponto chave, né, do núcleo do atendimento dessa repartição. E aí você ganha uma camada a mais, né? Você sobe de camada e consegue viajar entre camadas. E é exatamente isso que a gente está fazendo, só que a gente está voltando, a gente está assumindo que a gente está na camada tecnológica e a gente está voltando para as outras camadas nesse processo de aliteralidade, né? Qualidade que é literal, requisito essencial do título de crédito que o torna insuscetível de discussão. Literalidade, qualidade do que é literal. Vamos ver se a gente acha mais significado. Literal. Vamos ver o que é literal. Que reproduz exatamente palavra por palavra determinado texto ou trecho de um texto. E aliteração. Repetição de fonemas. Repetição dos mesmos sonoridades. Não é isso. Tem o literal e não literal. Literal. Acho que é isso aqui. É denotação. Então, conotação, linguagem utilizada em seu sentido figurado. E denotação.
Viajar entre essas camadas, né? Vamos ver aqui o que mais tem aqui nesses pontos de convergência. Realista, crítico, além da valorização da linguagem coloquial. Qualquer traço de linguagem fonético, morfológico, léxico, sintático próprio dos registros coloquiais. Linguagem coloquial é a linguagem que ocorre em contexto de informalidade e de intimidade e que é característica das interações do cotidiano. Entendi. Então aqui no modernismo a gente tem a arte da naturalidade descompassiva. Então você tem o compasso da natureza e o rendimento desse compasso por estruturação temática. Só que com o modernismo, o que acontece? Acontece que a temática começa a ser elevada em toda e qualquer expressão ao sensitivo da denotação da denotação cauterizada no sentido das coligações energéticas. E isso faz com que o homem comece a valorizar-se em toda e qualquer hipótese, né? Então você tem um aumento da valorização sem dependência facultativa, o que já ocorria, né? E sempre ocorreu no sentido da busca pela segurança. Só que no sentido artístico, os artistas começam a condicionar os seres a desenvolverem em si mesmo os olhares artísticos. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Pintando gente pelada. Então já existiu há muito tempo, a gente vai chegar lá, numa linha artística de fazer pinturas que imitavam seriamente o corpo das pessoas, né? Então os artistas, né, o Da Vinci e os demais artistas, eles pegavam mulheres nuas e pintavam essa nudez. E o que o modernismo faz? Ele coloca a nudez no sentido da cultura, né? Então aqui, ó, ele eleva a nudez no sentido da cultura. Então aquilo que é remotamente empregado sobre resistência cultural
o modernismo ele retira essa resistência e faz uma manifestação cultural no sentido artístico, né? E aí ele faz a pintura ele pinta essa nudez, né? Então olha só, a pintura da nudez cultural, porque é como se ele tirasse a roupa da imantação material e imaterializasse ela no plano artístico. Cara, isso é muito doido, porque é como se a gente pegasse assim, ó. Nós pegamos olha só, vou dar um exemplo. A gente pega formas geométricas que são materiais, né? A gente pega formas geométricas. E dessas formas geométricas, a gente pega as formas matemáticas de calcular a área geométrica. E aí a gente pega e aí a gente começa a desenvolver essa matemática sobre a forma da matéria. E depois a gente começa a pintar formas geométricas no plano. E aí a gente começa a pintar 3Ds. Então olha só, a gente começa a fazer essas pinturas. Mas depois disso daqui, a gente começa a pintar as formas geométricas, os ritmos geométricos, as deondulações geométricas diárias. Tudo isso quanticamente a partir dos sentidos. Então, tudo isso a gente começou a pintar sentidos. E a gente ficou tão bom nisso pela literatura, né? Na realidade, pelo processo de palavras, né? Quando a gente imanta objetos com palavras, esses objetos eles vão aculturalizando a gente, e quando pensa que não, nós estamos desnudificando artisticamente, porque a gente, né, faz formas, calcula as formas, caracteriza suas matérias e formula várias bases de dados de complementar essa matéria. Então existe a desnaturalização da matéria que compõe sensações no homem. Esse homem descreve essas sensações, e quando pensa que não, ele está pintando algo que representa todas essas sensações. Então a gente eleva, a gente coa todo o empreendimento a um ponto comum, né? Ou seja, o conector. E aí desse conector nós conseguimos fazer expansão e contração conectiva. Então é aquela coisa, né? Todos os caminhos levam a Roma.
porque tudo é uma contração e uma expansão do núcleo, que é Roma, é o Estado. Não tem imagens de... Não tem mapa, não? Deixa eu ver. É como se fosse isso aqui mesmo, ó. Ele, aqui é o ponto, e aí desse ponto a decomposição dele cada vez mais desacultural faz reformulações de cultura dessa cultura. Então existe essa desintegração. E é isso que o modernismo mostra pra gente. É o seu status de desintegralização. Nessa fluência, né? De rimas, de rios. Verso livre apresenta também temática contemporânea, além de conflito existencial e espiritual. Então, esse lado existencial e espiritual é essa importância de desculpir essa ressonância nesse sentido veicular dessas contrações de sensações. Você começa a contrair sensações, e quando pensa que não, você às vezes passa a contrair sensações que não conseguem serem elevadas ao comum particológico de seu senso organizado de pulsos. Porque existem artes que pulsam muito na gente. Existem formas artísticas que são muito difíceis de decomporem. E é como se a gente assistisse uma guerra ou pessoas morrendo ao nosso lado. Tem gente que consegue pintar isso de forma artística, e tem gente que não consegue decompor isso nos pulsos. Então isso já chega fazendo mal, eleva a pessoa a mal. Então existem esses conflitos de existência espiritual e existencial. Vamos ver se a gente descola aqui. Colou. Temática contemporânea. E essa temática contemporânea, ela se justifica por isso, né? Por essa busca de colocar o homem sobre os seus eixos de cognição comum. Então a temática ela foi sendo decomposicionada em outros instantes que exigiam menos rigor do tema. Só que, igual eu falei, esses menos rigores foram sendo elevados a um muito rigor, e hoje em dia acontece isso, né? É o pulso das artes. O que é o pulso das artes? Para fechar, então, olha só o que a gente vai falar aqui. Então, a gente tem a semente e as linhas de acesso a essa semente, né? E aí essas linhas de acesso, elas caçam nutrientes, certo? E esses nutrientes, eles são caçados porque existe a natureza músculo associar que o sol
desarritmifica sobre colisão. Então você tem a colisão do Sol, né? E essa colisão do Sol, ela diz uma repartição solar. Essa repartição solar, ela contrai essa fibra aqui, e essa contração, ela emenda pulsos de ecossignificação. E todo esse pulso muda a engrenagem aqui, ó, de apreensão de nutrientes. E vamos supor que aqui a gente tem uma aquarela de nutrientes. E essa aquarela de nutrientes, ela se desproporciona e se reparte pelas realizações contáveis com a água, né? Então o H2O, a água, ela desidrata essas pigmentações. E aí, dentro dessas nutrientes despigmentados, existe a ejeção de pulsos decorrentes, né? Então a gente tem a aferência e a eferência dessa descontração causada pela insolação solar. Tudo isso vai criando um ritmo de nutrificação. Esse ritmo vai elevando essa musculosidade a um ritmo de abrir, de voar, sua repartição de existir, e de fechar, de se comprimir. Então a gente tem um núcleo abrindo em um sentido e fechando em um sentido. E existem observadores, caçadores disso, porque nós, seres humanos, somos conectores que desintegram comer tudo, né? Quando o Sol bate aqui, pelo princípio de Rutherford mesmo, né? Ele que a gente tem em milarizações, ou seja, iterações de saber, o Sol ele bate para todos os lados e nós comemos as contrações solares, porque a gente tem essas raízes aqui, ó, de pulso, ó. E são esses pulsos que ordenam a necessidade de organizar cada vez mais esses levantes de energia de descontração, ó. A gente tem menos e mais para fazer operações de exponencial, né? Colocar o quadrado, fazer redimensionamentos, colocar faces, diferenciações, elevar ao cubo e depois elevar ao infinito, né? Que é colocar colocar ele na esfera, né? Na esferalização, ou na bola, né? Bola 8. Elevar a bola 8 sobre a atenção, né? Então, para quem não entende de ecologia e ecografia, ecos são decaimentos de ondas que precisam de manter para ser considerados as mesmas ondas, né? Então a gente tem o eco das antenas, das estações, que permitem, dentro de um núcleo de repartição, manter a assimilação escalar desses decaimentos de núcleo, né? Toda colisão que a matéria faz gera um eco substancial de um núcleo de atenção. Quando a gente reparte esse núcleo, a gente consegue fazer a modernização desse núcleo. E aí o que é a modernização? É você digerir
digerir tanto esse núcleo, ó, que dentro dessa contração você vai conseguir cada vez contrações maiores, ó, preenchimentos maiores dessa contração. E aí, quanto maior você tem preenchimento, você com poucas apreensões sensitivas dessa contração, você já consegue uma base de nutrição segura, ou seja, intuição de conexão, né? Então você reduz a banda fazendo essa redimensionação de eixos de cognição comum, levando tudo à comunhão. E a natureza, ela leva isso sobre a comunhão solar, sobre a comunhão das despigmentalizações que a água faz sobre os nutrientes, que a terra levanta e desencaminha sobre a decomposição, e que o sol faz a evaporação para outros tipos de particularizações se assinalarem. E tudo isso faz o encantamento do homem, que gera cada vez mais artes de entendimento desses levantes, buscando a elevação desses expoentes de contração, ou desses núcleos de ecolisões de atendimento. Bom, então era isso, né? Esse foi o modernismo. No próximo vídeo a gente deve entrar em uma outra escola filosófica, porque as escolas filosóficas, elas nos apresentam bastante cuidado sobre a formação do pensamento, de redefinições, né, de apreensões desses olhares para o simples, que eles são sempre os poderosos que decaem o poder, eles são sempre os núcleos de atenção. Então esteja bem com a simplicidade. Esse é o recado. Então até o próximo vídeo. Fui.